Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando hoje sobre sermos justificados através das obras sempre do Espírito Santo, né, que está pronto e preparado para toda boa obra, e gerar sempre uma geração segundo o Evangelho, onde estamos segundo uma mentalidade em Cristo, do qual é a cabeça da unidade da fé, e um coração sendo purificado e santificado, com um caráter aprovado do que não tem que se envergonhar. Quando ali Jesus lança o rosto sobre aquele povo, assim como as cidades, da qual grandes feitos foram feitos, e eles, devido à incredulidade, mesmo vendo aqueles feitos, não perseverou segundo o bom demonstrar do qual ele havia feito, porque alimentaram inveja, aquilo que ele fez, e que, como ele disse, se eu não tivesse vindo e feito as obras e mostrado, não teria ninguém como culpado, mas como ele veio e fez, basta que um creia, assim como nós cremos e anunciamos, isso nos é imputado como justiça, da qual ali alguns queriam se justificar a si mesmos, dizia, escrevemos lamentações, mas ele disse, mas não chorastes, porque estavam operando de forma natural, não estavam operando segundo o Espírito Santo, onde ele dizia, vós fazeis para serem vistos por homens, com suas orações demoradas na praça, para que todos vejam os seus filactérios longos, tudo em conformidade de forma natural, sem buscar aquele que tudo opera e executa, aonde ali ele lança contra aquelas cidades, ai de ti, Corazim, porque aquele povo, mesmo vendo aqueles sinais grandiosíssimos que ali foram feitos, eles naufragaram na fé, se entregaram ao esfriamento, não perseveraram. Jesus advertia até mesmo ali aos discípulos, aonde ali ele já chamava Lázaro de amigo, porque ele já fazia a vontade do seu Senhor, já estava aprovado, porque ele, na verdade, ele havia morrido para os pecados e nascido novamente, enquanto os discípulos ainda estavam constantemente ao confrontá-lo, dando voz, usando a sua boca para o diabo, assim como Pedro, quando ele disse que era necessário subisse para Jerusalém e fosse martirizado. Pedro diz, não permitiremos que façais isso contigo, e ele diz, para trás de mim, Satanás, porque a tua atitude é refletida a dos homens, não se reflete a do Pai, da qual ele estava sempre fazendo a vontade do Pai. Pai, tudo lhe é possível, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele fez a vontade, ele bebeu daquele cálice, ele cumpriu o propósito do qual o Pai lhe designou até o fim, até mesmo ali naquele madeiro, quando se cumpre, ali que os seus ossos não seriam quebrados, tudo cumpriu-se no determinado momento, até mesmo nas horas, tudo se cumpriu, tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos, o que foi dito pelos profetas, tudo em conformidade com aquilo que ele haveria de cumprir, e ele disse, está consumado. Do qual estamos vivendo os últimos dias, da qual aonde ele mesmo dizia, uma geração má e perversa me pedem um sinal, eu que quero de vós o sinal de Jonas, o sinal de arrependimento, do qual Jonas anunciava, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, dentro de 40 dias
Nínive será subvertida, assim como João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindouro, né, a ira do Cordeiro, da qual a mensagem do Evangelho é arrependimento para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitos são as imaginações da mente, aqueles que estão pervertidos, aqueles que com uma mente cauterizada não há uma consciência mais examinando a si mesmo, do qual a palavra diz: examinai os espíritos. Por isso vem a ira do Cordeiro, por isso ele é aquele que está expulsando os falsos obreiros, falsos apóstolos, profetas, aqueles que buscam honra de homens, aqueles que fizeram discípulos para si mesmo, da qual ele está a os expulsar. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadico e o justo, e os que servem o rachão, o maldoso, aqueles que são das sinagogas de Satanás, aqueles da qual a palavra nos diz: vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós, porque não anunciam segundo o Evangelho. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho é que gera um povo bem disposto, unido numa só fé, num só coração, num só propósito. Aquele é onde, através da graça, se cumpre tudo aquilo que foi dito na lei. E se estamos nele e ele em nós, somos cumpridores, somos vencedores. E assim perseverai em mais um dia aqueles que ainda santificam enquanto há tempo, assim como aqueles que purificam enquanto há tempo. Mas a palavra nos diz: para aqueles que a porta da graça lhe foi fechada, surge-se mais ainda enquanto há tempo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.